igreja foi fechada, né? Nós estávamos ali na Carneiro Leão, né? O apóstolo estava fazendo um trabalho já ali na igreja de ampliação, né? E várias reformas, mas mesmo assim não houve naquele momento o entendimento do poder público e também do Ministério Público, do Judiciário, e infelizmente a nossa igreja foi fechada. Nesse momento, eu estava com o apóstolo. Nós tínhamos acabado de sair de um determinado lugar que tínhamos dado um presente para ele. Então ele ficou muito feliz. Mas ele sabia que já estavam mexendo para fechar a igreja. Quando ele recebeu o telefonema, aí ele parou ali na frente. E foi justamente na hora que o fiscal estava, as viaturas policiais ali na frente, né, para garantir a tranquilidade do local, e o fiscal colocando lacre. E tivemos, né, infelizmente, a tristeza disso daí, porque nós acompanhamos, né, até hoje o apóstolo aí, e a luta dele dentro da igreja, das realizações, do sonho, né? E quando fechou foi um baque para todo mundo, né? Porque a gente não podia ficar sem buscar, sem ir à igreja. Primeiro dia do fechamento da igreja, houve muita lágrima na porta. Muita lágrima, muita gente. Eu chorei, todo mundo chorou quando chegou que viu aquela porta fechada. Parecia que era o fim do mundo ali. A lacração da igreja me deixou muito chocada e muito triste. Quando aconteceu, eu já tinha sido levantada a obreira, já fazia parte mesmo da obra. E assim, como nessa época eu ainda trabalhava em outra profissão, e quando eu soube da notícia, assim, faltou o chão para mim. A igreja fechou e eu já estava fazendo parte da central de oração. Então a gente começou a pegar os telefonemas e a gente começou a ver o desespero, o choro das pessoas no telefone. Aí quando eu cheguei para a reunião das 7h30, eu cheguei às 7h10. Eu deparei com as portas abertas e uma cartolina escrito, lacrado. E aí o chão saiu dos meus pés. E não tinha ninguém ali por perto para que eu pudesse ter uma informação. Só estava o papel lá lacrado. Essa época foi uma época que a gente acompanhou muito o sofrimento do apóstolo, da bispa. O apóstolo estava muito triste, e a gente sabia que, assim, como segurança que estava ali do lado dele dia e noite, acompanhando as meninas também, acompanhando a família, a gente não podia fazer nada. E a gente vem daquela igreja sendo lacrada, eu vi pela televisão, e chocou muito, porque a gente sabia que muitas vidas, onde que nós íamos ficar? Parece que a gente estava sem chão, sem um pai, sem uma casa, e a gente sabia que o que Deus fez por nós nesta obra, o que o apóstolo nos ensinou, foi muito importante. Porque o momento do fechamento da igreja foi muito triste, né? Então, assim... Até é difícil pra gente dizer, né? Eu preferia falar de alegrias. Alegrias temos muitas, temos vários milagres, né? Mas o fechamento da igreja foi muito triste, né? Muito triste. De repente, eu vi o apóstolo cair de joelho. Mas ele caiu de joelho e pegou no altar e chorava muito. E ele começou a chorar de uma maneira, e daqui a pouco ele olhou assim, e como se Deus estivesse ali. E ele falou com Deus como se Deus estivesse ali, né, apontando assim. Aí que eu olhei, que eu fui entender que estavam lacrando as portas da igreja, né. E eu não aguentei. Foi ver o apóstolo, a situação, o desespero,
a reação do apóstolo e dos membros, dos funcionários, ver o apóstolo chorando pelo fechamento da igreja, ele não poder mais pregar a palavra, poder orar pelas pessoas doentes que iam até ele, foi assim um momento muito, muito difícil, muito triste. A obra é muito perseguida, a gente sempre percebeu isso desde o início, que a gente começou a frequentar a Igreja Mundial. Então, quando começou essa perseguição, a gente começou a acompanhar o sofrimento, né, do apóstolo mesmo, porque a gente ficou muito triste, porque a gente via o povo sofrendo também, junto, né? E foi nessa época que a gente também sofreu muito, né, junto com o apóstolo ali e tal, e foi muita perseguição. Eu me lembro muito bem e com certeza não tem como esquecer desse episódio, né?